Sancta Alex Elixae Fala aí, herege! Tá começando mais um Heresia Cast pra você. É, Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, tá? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder as notificações quando sair um episódio novo. Todo sábado aí tá saindo um episódio por volta de 18 horas. Teve um sábado aqui que a gente deu uma furada, né? Saiu na segunda, mas foi por problemas técnicos. É, Mas, exceto isso, todo sábado, 18 horas, tá saindo um episódio, tá? Já deixa o like nesse vídeo e também segue a gente lá nas redes sociais. Lá no Instagram do Heresia e no TikTok. O Instagram eu sei que é @heresiacast. O TikTok eu não lembro, Alan. Depois, se você puder Também falar é. pra gente aí. É também? Então, Padrão. beleza. Uhum. @heresiacast. Beleza. Show, tá sendo conteúdo bacana lá, várias postagens legais. Segue a gente lá pra não perder nada. Por lá tem como interagir com a gente, conversar, trocar uma ideia. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre um tema às vezes espinhoso, às vezes não, mas muito atual, que é sobre dons espirituais, né? Vamos conversar aí sobre a nossa visão sobre os dons do espírito, né? E para conversar comigo hoje, nosso amigo Alan. Falei, Alan. Tô aí e tô com disposição para usar o dom de assistir o episódio. Tá certo, esse é um bom dom. Tomara que todo mundo tenha esse dom. O Natan tá com a gente aí também. Falei, Natan. Salve família, mais um dia. Vamos lá, vamos que vamos. Mais uma vez, uma menção honrosa ao nosso amigo Matheus, que não pôde estar com a gente. Esse menino segue entupido. Uma hora desentope, tá? Dá um diabo verde pra ele aí, uma hora resolve. E nos bastidores acompanhando a gente aí, como sempre, nosso amigo Augusto. E hoje a gente tem um convidado especial, né? É a segunda vez que a gente traz esse convidado especial para falar sobre o Uma assunto. convidada, né? Convidado ficou no genérico, né? Mas é uma convidada, né? Pra acabar só com essa figura que tem aqui, né, gente? E também, com certeza, e principalmente, agregar muito conhecimento. Renata Lins, se apresenta aí, tia, por favor. É minha tia já. Ah, oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Adorei receber o convite. Eu achei que ele não fosse falar tia, né? Que ele falou, tia, eu vou te chamar de tia. E vou ver se hoje eu consigo exercer meu dom da paciência Não com precisa. vocês. Com vocês. Mas eu acho que vai ser uma troca bacana. Prazer estar aqui com vocês hoje. Seja Beleza. bem-vindo. Obrigada. Vamos nessa. A gente vai falar hoje sobre dons espirituais, sobre quais são os dons, quantos são os dons, talvez, da contemporaneidade dos dons. Talvez a gente não fale sobre isso tudo, mas acho que a gente vai seguir por esse caminho. Talvez até abordar aqui um pouco das visões, né? Sensacionismo, continuismo e as coisas que existem entre esses dois, né? Talvez conversar um pouco sobre a diferenciação, né? Porque, para começar, a maior referência que a gente tem, né, pelo menos a mais famosa, a referência bíblica que a gente tem a respeito de dons, é na carta de Paulo aos Coríntios, né? Coríntios 12, qual o versículo? Já começa no primeiro, né? Então eu vou ler aqui pra gente. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Agora começa o assunto, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós.
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Por quê? Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outra, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outra, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outra, o dom de discernir espíritos, e a outra, variedade de línguas, e a outra, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E o, o capítulo segue, né? A gente começou diferente, a heresia hoje lendo a Bíblia, né? Nada a ver, cara. Foi uma furada. Então, eu queria, como sempre, eu Muito gosto de estranho. perguntar ao Alan. Alan, começa falando aí o que você tem para falar sobre esse assunto, Alan, por favor. Então, eu tenho origem na Assembleia, né, no ramo pentecostal. Então, assim, a gente desse meio é bem dom na questão profecia, né? A gente bate muito nessa questão do dom de profetizar, mas tem o dom da palavra, dom de revelação, que vai estar subentendido em alguns dons ali. Então, assim, no nosso meio pentecostal, a gente tem mais nessa pegada, né? Eu já presenciei o dom da interpretação, mas é com raridade, né? O dom da interpretação das línguas. Foi um evento, né, foi um evento, um congresso, por assim dizer. Eu presenciei, aparentemente, duas pessoas conversando, enquanto um falava em línguas estranhas, o outro interpretava, né? Eu entendi dessa forma. Então, assim, são as manifestações que eu já presenciei. Manifestação, dom de interpretação, dom de falar em línguas é bem recorrente no meio pentecostal. E o de cura eu não vou falar muito, porque curar está no episódio anterior, né? Quem Ah, é verdade. termina de assistir esse e depois volta e assiste o anterior. Muito bom, muito bom. E aí, Natan, dá um alô aí e aí a gente passa a palavra para minha tia. Cara, assim como no Alan, né? Eu também fui nascido pro evangelho dentro do meio pentecostal. Só que eu vou ser bem sincero, o tempo ele me. Desculpa, a garganta. O tempo ele me amadureceu bastante, então eu acabei me tornando um pouco cético para algumas coisas. Eu não acredito no total cessacionismo dos dons, mas eu imagino que os dons, assim como foi na igreja primitiva, os dons ele possui o papel de estabelecer as igrejas. Era um propósito bem definido. E infelizmente, pelo que a gente tem visto aí, tanta baboseira, tanta bobagem, eu acho que tá um pouco descredibilizando o exercício dos dons dentro da igreja. Né? Então eu tô ali no meio termo, entre o cessacionismo e o continuismo. Né? E assim, dentre as literaturas que eu consultei, né, ao longo dessa semana aí, eu extraí algumas coisas e vamos tentar discorrer, né, ao longo do episódio. Beleza? Show de bola, beleza. Então, com a palavra aí, tia. Então, eu já transitei nos dois, né? Já fui. Nunca fui tradicional, tá, gente? Tradicional não me cabe. Já passei pela Assembleia, né? Passei um período lá que foi muito importante para mim. Hoje eu sou de uma PIB, mas apesar de ser uma PIB, não é tradicional, né? A gente crê nos dons. E como eu já vivi praticamente todos eles e já presenciei, não vivi de experiência própria todos, tá, gente? Nunca curei ninguém. Mas eu já vi cura, eu já vi já passei pela mesma situação que o nosso amigo ali, de ver, né, pessoas falando e outras simultaneamente interpretando, né? O dom da sabedoria, do discernimento, que aí entra muito no que o nosso amigo acabou de falar, né, que ele citou que acabou de amadurecer, né, tá mais maduro, enfim. Mas eu hoje acho que os dons estão sendo um pouco banalizados, sim, mas aí a gente precisa ter o dom do discernimento para entender o que é homem, o que é Deus e o que não é, né?
Mas como o Lucas leu, né, todos eles a gente não pode ignorar, quando na carta aos Coríntios é falado a respeito dos dons, e a gente não pode ignorar que eles existem, e todos eles são dados pelo Espírito. Então, eu fico nessa linha tênue de crer piamente nos dons, mas pedir sempre a Deus o discernimento, o dom de discernimento, para poder também não cair, né, nessa questão da banalização, do sensacionalismo que é colocado em cima deles. É um primeiro comentário meu, assim. Mas eu já... A gente já Pode falar. tocou num ponto, a senhora já tocou num ponto que é legal aí, que é com relação a ter discernimento, né? Porque um dos 9, aqui eu citei 9 dons, né? E vai ser difícil a gente Isso. falar, pontuar um por um, Dos mas 9, a gente vai transitar entre eles, né? Então, assim, é óbvio que a gente pede né, a Deus discernimento para tentar entender o que provém do espírito, o que provém do homem ou do emocionalismo, né? Mas acho que fica claro na carta ali, no versículo 11, onde Paulo diz, mas um só e o mesmo Espírito, né? Ou seja, um Espírito e o mesmo Espírito é quem opera todos os 9 dons, todas essas coisas. Repartindo particularmente, ou seja, para cada indivíduo, como quer. Então, acho que isso, pelo menos, nos leva a crer que nem todo mundo vai ter todos os dons. Cada um vai Sim. exercitar um dom, né? Para aquilo que melhor convir ao espírito que a pessoa use, na verdade, né? Não para que lhe convenha. E se nós precisamos. Fala. Não, e esse verso 7 aí que você citou, ele tem, pelo menos na tradução que eu tô acompanhando aqui, qual é a tradução? Nem tô aqui na Bíblia Online, é Almeida Corrigida. Almeida O 7, corrigida. ele diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu acho que Útil, é um isso, ponto importante isso. a gente trabalhar, né? E assim, eu cresci aprendendo na escola dominical, seminário, que os dons têm um propósito de edificação da igreja. E infelizmente não é o que nós vemos hoje em dia. Assim, talvez eu seja, dentre vocês, o que tem menos tempo, né, de vivência cristã, porque a minha conversão ali acontece em 2011. Lucas, eu sei que, né, foi praticamente criado ali na igreja, ele bem jovem já estava na igreja, Alan criado na igreja. Da Renata eu não sei, entendeu? Mas acredito que talvez tenha aí um pouco mais do que eu. E é engraçado que qual foi o que eu observei ao longo desse tempo? Antes, os dons, o que acontecia na igreja era muito restrito ao grupo igreja. E ao meu entendimento, fazia com que Deus operasse mais. Eu acho que o avanço da tecnologia, a forma com que as pessoas estão gravando, estão expondo, eu acho que isso também interferiu na forma com que Deus tem agido. Porque se é para edificação da igreja, eu acredito que eu não sei até que ponto Deus se agrada em expor isso dessa maneira, no que pode acabar gerando piada, o que pode acabar gerando, o pessoal acaba caçoando, né, por causa dos excessos. Nem todo mundo tem o entendimento, consegue ter a maturidade para entender o que está acontecendo ali. Então, o paralelo que eu traço é justamente o seguinte: antes era uma parada mais restrita à igreja, hoje está muito banalizado, está muito exposto de maneira correta. Se essa exposição fosse para agregar pessoas à igreja, se fosse para trazer pessoas, seria válido, mas no meu entendimento não é isso que acontece. Faz com que surjam bispos Arnaldo, esses caras que fazem todo tipo de piada e caçou, né, das coisas que acontecem dentro das igrejas. É interessante o que o Lucas colocou, né? Vocês vão falando, eu vou pontuando aqui, anotando, né, para eu não me perder. Primeiro, a respeito da necessidade, né, de ser distribuído de acordo com a necessidade. Isso eu acho bacana, porque eu não enxergo os dons
na verdade, não é nem a questão do dom em si, da manifestação do Espírito, não só no Novo. Eu gosto muito de citar no Antigo, exatamente para ilustrar essa questão da utilidade, né? Quando o Senhor precisou de fazer lá o tabernáculo, né? Ele deu entendimento a Bezalel, lá está escrito em Êxodo isso, e ele deu todo o entendimento para que ele mexesse com ouro, com madeira, e a palavra diz que através do Espírito de Deus ele teve esse entendimento, né? Ele teve essa sabedoria. Então a gente já vê que aí já era uma questão de necessidade, né, de utilidade. Precisou naquele momento daquela sabedoria ali para mexer com aqueles materiais, para que ele viesse agregar, né, ao conjunto. Então, hoje não é diferente. Eu creio muito também, e eu vou falar que eu transito muito nessa questão do pentecostal e do tradicional, porque eu também acredito que o Senhor vá trabalhar com cada um do que já tenha de dom, né, de talento, né, e o Senhor vai aprimorar, trazendo aquele dom, né? A pessoa já tem o talento do discurso, já tem o talento de mexer com coisas. Eu queria citar aqui rapidamente um testemunho. No nosso congresso de mulheres esse ano, nós somos 32 líderes, né, porque a gente lida com muitas mulheres, na faixa de 200, 300 mulheres, então somos 32, se eu não me engano, e cada uma tem seu talento, né, e o Senhor distribuiu para cada um o dom de acordo com a necessidade. E foi muito bacana ver isso, porque uma profeta chegou para cada uma e destrinchou exatamente cada talento e cada dom que Deus tinha dado para cada uma, dentro da sua utilidade. E a gente tem a pessoa que ornamenta, né? Ela tem um conhecimento, uma sabedoria dentro daquilo que é fantástico, é sobrenatural, né? A gente tem aquelas da intercessão que tem o dom da profecia, e aí a gente vê a necessidade de cada uma, a utilidade de cada uma ali, né, dentro do seu talento e dentro do seu dom. E às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas essa pessoa prega tão bem, ela tem o dom da palavra, mas ela já era uma pessoa articulada, ela já falava bem, ela já tinha essa facilidade, e aí o Senhor veio, pegou, deu a sabedoria, deu o dom que ele precisava àquela pessoa. Então eu acredito que para a funcionalidade da igreja, né, a questão do tempo de igreja, eu também me recordo de que desde que eu entendo por gente, eu sou da igreja, mas de conversão real desde 2014, porque tem essa diferença, né? Às vezes a gente nasce na igreja, cresce na igreja, né? Ratinho de escola dominical, mas só se converte de verdade, tem uma mudança de vida, que isso que é o evangelho, depois de uma certa idade, e o meu não tem tanto tempo assim, né? 2014. E eu concordo muito com o nosso amigo quando ele fala dessa questão da exposição dos dons. Gente, eu concordo demais, porque se você pegar qualquer outro tipo de religião, qualquer outra religião, é muito difícil. Você acha muito mais piadas e memes a respeito da nossa denominação, da nossa crença, do que de qualquer outra crença na internet, né? Os exageros que são feitos, porque a gente sabe que tem muito exagero, tem muita bagunça, tem muita brincadeira, e a gente vê muito mais nosso do que de qualquer outro, porque tem isso. A exposição é absurda, né? E eu costumo falar, né, nós temos alguns encontros na nossa igreja, que eu falo, gente, por que não tem esse mover na igreja? Eu vejo moveres diferentes, né, do Espírito Santo nos dons, eu vejo cura, eu vejo batismo, né, que eu creio, na glossolalia eu creio. Então, mas a gente vê nesses momentos mais reservados, em lugares mais privados, e a gente não vê isso todos os dias na igreja. Eu não sei se porque dentre aquela palavra que diz onde houver 2 ou 3 ou mais reunidos o meu nome, ali eu estarei, e às vezes a gente tem um aglomerado de 600 e não tem 2 ou 3 ali pelo nome dele. Eu não sei se por conta dessa exposição, mas eu concordo com você plenamente de que essa exposição tem gerado a descrença,
tem gerado a dúvida, até de nós, né? Porque quando a Bíblia fala que a gente vai apostatar da fé, que é deixar de acreditar, a gente só deixa de acreditar em algo que um dia já acreditou, né? Então fala de nós mesmos, a gente tem desacreditado disso. Às vezes a pessoa vem para você, um profeta, né, que tem o dom da profecia para falar com você e você já vai cabreiro. Você não acredita, né? Essa banalização tem feito isso. Falei muito, né? Não, é perfeito. Falar Não, é. bastante é com a gente, isso aí. A gente tá, a senhora tocou agora mais pro final, nessa questão da, né, o Natan começou e vocês foram juntos na questão da exposição e tal, mas se a gente parar para perceber, essa exposição, ela é, dentro da história da igreja, ela é nova, é recente, né? Essa mega exposição, Muito. né? Por conta da disseminação da internet, a maldita inclusão digital, dá voz a todo mundo, né? Fazer o quê? Mas assim, vamos voltar um pouco na história, e porque nem todo mundo que não crê, e aí eu tô falando por quê? Eu também, eu sou, sei lá, talvez eu seja um sensacionista parcial, alguma coisa um pouco mais atenuada, sabe? Eu, eu já ouvi um termo para definir isso, mas eu vou lembrar, quando eu lembrar eu falo. Em cima É do do muro, Iago mentira. Martins. Hã? É o quê? O Iago Em cima do Martins. muro. Devanescentista. O Oi? Iago Martins, eu assisti esse vídeo. Devanescentista. Hum. Ele definiu como para dizer que você crê que os dons existem, eles continuam, mas estão desvanecendo, elas estão diminuindo. Mas assim, não quero intervir para falar exatamente a minha opinião, não, mas para pensar no seguinte: é, dos apóstolos para cá, se passou muito tempo. Né, muito tempo. Então, de lá para cá, mesmo antes de internet, dessa mega exposição, sempre, eu não vou dizer nem sempre, tá? Mas assim, antes da internet, há quem cria e há quem não cria. Independente, ou seja, não por banalização, mas talvez por um entendimento próprio, né? Porque essa explosão pentecostal, por que que eu falo pentecostal? Porque essa onda, né, de avivamento veio no surgimento do movimento pentecostal lá, com o evento da Azusa Street, né, da Rua Azusa, nos Estados Unidos, né? Então, assim, e mesmo de lá para cá, e a Rua Azusa foi meados de 1900, ali no início do século, né? Foi no Isso. início do século XX. Então, assim, isso muito antes de internet, mas ainda assim, muitas denominações mais tradicionais continuaram não crendo naquilo que se representava por manifestação dos dons, né? Então, assim, realmente, eu acredito que a imagem ela piora, a imagem, né, que as pessoas têm a respeito disso piora por conta da exposição muito grande e tudo mais. Mas não é todo mundo, ou talvez nem seja a maioria das pessoas que não creem por isso, né? Muitas pessoas podem até ser literalmente sensacionista ou acreditar de certa forma, né? Mas, pô, às vezes por outra convicção, né? De crença ou teológica, ou seja o que for, né? Então, porque assim, a gente tem lá, são 9 dons dados pelo Espírito, né? Que Paulo elenca esses 9 dons ali, e a gente vê que cada dom tem ali, entre aspas, a sua utilidade, né? Então, mas aí que tem um ponto que a gente já tocou que é interessante, que Deus já se utilizar de um talento inato da pessoa para distribuir, entre aspas, né, assim, algum dom. Mas existem dons que não têm predisposição, como por exemplo o dom de curar, né? Como só vai dar dom de curar para médico, entendeu? Não, eu entendi que não é só isso, né? Mas assim, que às vezes, né? Eu entendi, Sim, mas claro. eu entendo sempre assim, esses dons com a finalidade da construção da igreja e da edificação, e não digo nem edificação do ponto de
porque a gente fala de edificar, né? A gente fala de um edificar, de contribuir, de exortar, né? Vai edificar a igreja. Mas eu também penso na questão da edificação como o radical da palavra mesmo, né? De construir, construir literalmente, falando de edifício, né? Edificar. Porque não existia igreja. E, e ficou uma missão meio complexa. No próprio capítulo aqui, Paulo compara com o corpo, e o corpo tem vários membros, onde cada membro vai funcionar para alguma coisa, né? Então, assim, meio que ele diz que cada pessoa com um dom é um tipo de membro, né? Então, assim, para a construção da igreja mesmo em si. Então, o dom, ele sempre vem atrelado a alguma utilidade na construção da igreja. Então, depois da igreja já estabelecida, por isso que eu creio que, assim, eu já deixei claro naquele episódio que a gente falou sobre curas, né? Que eu creio, eu acredito. E eu acredito nos dons, em todos eles, entendeu? Eu, eu acredito na continuidade deles, mas de uma forma muito mais amena, porque o motivo primário que eu entendo que era a construção da igreja já se cumpriu, a Já igreja foi já está cumprido. estabelecida, né? Já está estabelecida, mas obviamente não. É, eu, né, por experiência, por testemunho ou por fé, eu creio que os dons continuam, mas talvez não com a intensidade de antes, porque o seu propósito já tenha se cumprido, entende? É mais ou menos aí a minha posição. Mas assim, Mano, alguém quer pontuar alguma coisa? Fala aí, Alan. e se de repente essa construção de igreja, eu não vou falar da igreja templo, mas da igreja, aquela célulazinha para quem vive em célula, ponto de pregação, núcleo, cada igreja defende tem um nome, né? Tem um ministério começando no interior do Parque das Palmeiras. Eu acredito que vai ter uma pastor está ali iniciando, né? Mas eu acho que o Espírito Santo ele vai começar a evidenciar algumas coisas para aquele ministério ali começar. Então vai ter que ter ação social, que é uma parada mais humana, não chega a ser um dom, mas tem que ter uma ação social ali, tem que ter algumas profecias que a gente entende como motivacional, alguém vai profetizar e falar, pastor, continua firme, Deus mandou te dizer que tá difícil, mas tu vai continuar. Tô falando profecia de colocar a mão no ombro, reteté não, porque a minha cabeça também mudou um pouco em relação a isso. Mas eu acredito que quando se fala com essas fundações, não é que a igreja parou de crescer, né? E essas questões de diminuir. Eu entendo vocês, mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte: esses ministérios, quando estão começando, eu entendo que os dons são utilizados ali. E depois que esse ministério se consolida, que seja um pontinho, que tenha lá 10, 20 pessoas, e esse campo começa a caminhar, aí eu entendo que, de repente, alguns dons não sejam mais necessários. Não tem necessidade mais de um motivacional. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas eu acredito que formou, consolidou, eu acredito que alguns dons não sejam mais necessários, não sejam mais benéficos. De repente, outros dons entrem em ação. Eu acredito que é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Alguns dons vão se agindo enquanto aquilo vai crescendo, vai se firmando. Não sei se eu consegui ser claro, mas é um ponto de vista, Mas entendeu? Foi eu o que o entendi seu Lucas ponto de disse. vista. Mas todos os Foi dons têm sua utilidade, né? Eu acho Então, que assim, quando o Lucas pontuou em relação a aqueles que por uma questão denominacional não creem nos dons, né, não só por conta da exposição, mas de alguma maneira eles exercem, eles não vão exercer os dons que estão relacionados ao poder, né? Mas Isso. os dons que estão relacionados a, por exemplo, a sabedoria, eles utilizam, o dom da fé, eles utilizam, né? E eu entendi quando você fala dessa questão da igrejinha que está iniciando, né? Que às vezes não só a que está iniciando, mas uma pessoa nova na fé, que às vezes precisa consolidar essa fé e precisa, de repente, de uma demonstração sobrenatural, de uma cura. E aí a gente fala da utilidade. Eu acho que o que você quis falar foi também da questão da manutenção, né?
Já consolidou, mas aí, e a manutenção? A gente precisa, o pastor precisa dessa palavra de profecia para poder, de repente, fortalecer, né? Não é aquela revelação que fala, o seu CPF é 056, não é essa. Mas é que, de Abraço, fato, Leonardo vai Salles. edificar. Nem sabia, gente, nem sabia, nem sei quem é. Né, a questão da Amém. manutenção, né? E aí a gente tem dividido, né, os dons. A gente tem os dons do poder lá, né? Que é o dom de curar, a operação de maravilhas, tem a fé. A gente tem os dons que falam a respeito de revelação, que é a sabedoria. Que a pessoa precisa ter uma sabedoria para guiar uma igreja, mesmo já consolidada. Ela precisa ter o dom de discernimento para também guiar essa igreja e direcionar, né? O anjo da igreja direcionar ali o seu povo, ele precisa desse dom. Então, é o que a gente está falando. Eu entendi o que você quis dizer. É a manutenção, né? É dar seguimento. Não vai precisar de todos, de repente, em algum momento, vai precisar de um dom de cura, um dom de profecia, para fortalecer a fé de um novo membro, de um novo convertido, né? Porque a igreja é uma célula viva. Hoje a gente forma ela com 100, amanhã pode ter os mesmos 100, daqui a um ano, mas o mesmo número, mas pessoas diferentes, né? Uma célula viva que está sempre em movimento, se multiplicando. Então, é o que o Lucas falou, não na mesma intensidade de antes, mas eles ainda são necessários, sem dúvida nenhuma, para essa manutenção. Nathan, levantou a mão, Nathan? Então, aí o Alan citou, né, e a Renata veio falando também bem em concordância com o que ele disse. A questão é o seguinte, eu queria perguntar, saber de vocês. Vamos lá. Uma igreja fundamentada, não tão fundamentada na palavra, mas uma igreja mais fundamentada nos dons, revelação, profecia. Vocês acreditam que essa igreja ela pode ser saudável para dar continuidade? Vocês acreditam que a fé das pessoas elas a fé vai estar realmente enraizada e essa pessoa vai conseguir suportar todas as adversidades que uma real conversão traz na vida do cristão? Porque o que eu vejo é o seguinte, pessoas indo atrás de profecias, né, e profecias muito genéricas. Eis que eu te digo que o que tu estava orando hoje, Deus vai fazer. Deus me mostra... Que você tem, a isso, dificuldade que você tem, todo mundo que tem todo dificuldade. mundo tem. Aí tipo assim, aí vê o rapaz chegando com a esposa, 3 filhos, Deus me mostra te dando um carro. Tu acha que esse cara não tá pensando nisso? Ele não é necessidade dele? Então, o grande problema, e eu quero, né, vou finalizar para ouvir de vocês, eu acho que é o seguinte, as igrejas que começam muito com isso, ela torna e gera crentes fracos, porque, ao meu ver, é impossível você focar na palavra e na profecia e nessa baboseira toda, vou colocar assim, ou você foca em um, foca em outro. E o que está acontecendo é justamente isso, está se gerando uma geração fraca, uma geração que não suporta a adversidade. Posso ser a Pode primeira a falar, responder? Pode, Então, claro. eu acredito que quando a igreja ela tem essa característica de crer muito mais nos dons, né, de promover muito mais os dons do que a palavra em si, de fato vai gerar um problema, porque nós vamos estar gerando membros de um corpo que vão se mover por isso, né? Pelo motivo errado, porque a gente entende que a palavra ela é viva, eficaz, através dela tem a cura, através dela tudo que você precisa está nela. E a motivação é errada, porque a pessoa não vai estar ali por Cristo, pelo que ele é, e sim pelo que ele pode oferecer e proporcionar. Né? Eu vi o podcast de vocês falando a respeito da cura, e eu achei muito interessante isso, porque nem sempre a cura vai vir, porque no mundo teremos aflições, alguém vai ter que morrer de alguma coisa, todo mundo vai morrer dormindo, né? E hoje essa questão da busca dos dons e da manifestação dos dons é muito grande, por isso as pessoas procuram a Deus pelo que ele pode fazer. Então eu acho que vai ser sempre essa geração sem raiz,
sem uma estrutura. Porque quando a gente está ali por ele, por quem ele é, né, pela nossa salvação e não pela cura, pela profecia de algo melhor, que vai melhorar, que o problema que você tem ele vai trazer solução. Não, às vezes ele não vai trazer solução, você que vai ter que levantar e vai ter que resolver o seu problema. Às vezes você é acometido por um câncer e você vai ter que procurar um médico, vai ter que passar pelo processo, e eu entendo que o milagre está em Deus te dar um sustento, uma força, que você vai passar por aquele processo e ele vai te ajudar. Mesmo que depois de todo o processo você venha a óbito, porque uma hora você vai vir a óbito, ou pelo câncer ou atropelado. Então, acho que geram crentes, vamos colocar assim, né, dependentes dos movimentos. Aí você vê aquele cara que hoje está aqui, amanhã ele está ali, porque ali tem um cara De que igreja cura, em um cara igreja. que... De igreja em igreja. E ele não precisa disso, quando ele precisa entender que a palavra é a revelação de Deus e que tudo que ele precisa está nela. Claro, eu vou falar para você, Renata, você não gosta de um movimento? Gente, eu gosto de um movimento. Né, espiritualmente falando, mas eu tenho um entendimento que Deus fala comigo quando eu leio a palavra, Deus fala comigo quando eu oro a Deus, Deus fala comigo. Eu não preciso dessa manifestação sobrenatural, né, para que eu esteja firmada e estabelecida, não precisa. E eu acredito sim que gera, que é formada uma geração debilitada, sabe? É uma fé direcionada erroneamente, é uma crença que está desfalcada em algum momento, porque você procura ele pelo que ele pode te oferecer, e não pelo que ele é de fato. Então, eu concordo com você. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio do fundamento, da base e os dons, sabe? Tem que ter esse equilíbrio. Eu concordo com você. Porque quando Paulo faz lá, elenca os dons, ele não põe, aí, nesse ponto, ele não põe ninguém, pede superioridade a ninguém, né? Claro que Exato. existe esse agrupamento de dons de poder, dons de sabedoria, e tem mais o terceiro que eu não lembro, né? Mas isso é uma coisa assim, esquematizada, não é uma divisão. E tudo bem, eu não vejo problema em agrupar assim, mas porque eu entendi que é agrupar por característica os dons e beleza, sem problema. Mas não é nada, nenhuma doutrina bíblica, né? É só uma Não, forma não. de entendimento, né? Tranquilo. Mas assim, a gente tem que ter em pé de igualdade, porque existe o dom da palavra, e tem a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, né? E a ciência aí, não estamos falando de ciência secular, né? É ciência de conhecimento, de gnose. Eu acho que a palavra grega aí é gnose, tá? Que é sabedoria acerca de coisas espirituais, né? E a palavra de sabedoria, o aconselhamento. E você também tem, obviamente, ali, tá elencado no mesmo lugar, o dom de fé, o dom de curar, o dom de operar milagres e tudo mais. E eu creio nisso com as minhas muitas restrições, mas creio. Por quê? Porque isso que a gente está lendo está em 1 Coríntios 12, né? Se a gente avança um capítulo apenas, chega em 1 Coríntios Nossa, 13, a gente tô com a Bíblia fala aberta do no amor, né? Coríntios 13. Isso. Então, porque É isso Paulo vai aí. falar do amor. E é esse entendimento Do que falta maior nas dom de pessoas. Porque todos. isso, porque exatamente, porque realmente, Natan, assim, eu vou concordar com vocês dois, né, tia, também, em gênero, número e grau. Por quê? É, se as pessoas forem atraídas por esse motivo, eu vou dar o exemplo que eu dei também no episódio de cura. Elas vão ficar igual as pessoas da década de 80, 90, pulando de curandeiro em Sim, curandeiro, de rezadeira em rezadeira, de centro espírita em centro espírita, a busca de um passe, de uma lavagem, um banho de pipoca, alguma coisa para tirar as energias ruins, para alcançar uma cura. Entendeu? Não é mais ou menos a aonde mesma mesmo oferece o que modus ela está operandi. procurando. Isso, ela vai para onde oferece o que ela está procurando. De fato. E aí, né, eu E citei 1 Coríntios esses caras 13. sabendo que isso vende, eles anunciam mesmo. É a célebre Sim, frase que sim. o Lucas sempre cita aí do Caio Fábio, né? Se tem placa escrito milagre, ali não tem milagre, né? E isso. E assim, aí eu vou, depois eu volto. Vou, depois eu volto. Aí a gente vai para 1 Coríntios 13, onde Paulo é bem
é bem claro com relação a isso, que é quando ele fala do amor, né? Então eu vou ler aqui de novo a Bíblia, gente, perdão aí, tá? O amor nunca falha. O amor nunca falha. O amor não falha. Por quê? Ele está dizendo que, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos. Aí ele está dizendo o quê? Que alguma coisa a gente conhece, e em parte profetizamos, ou seja, alguma coisa é profetizada. Mas quando vier o que é perfeito, então tudo que é parte será aniquilado. Então ele põe os dons nessa parte das partes, né? E diz que o que vier perfeito será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Aí é o Nicodemos que diz que a gente tem a nossa visão de espelho hoje, que é uma coisa completamente perfeita. A gente vê o nosso reflexo perfeitamente. Mas na época que isso foi escrito, o espelho ele era de bronze. Então o É que nós víamos no distorcido. espelho era um reflexo bem distorcido da nossa imagem, né? Então, né, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, olha, ele está falando em parte, está falando das profecias, mas dos dons, né? Mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes três é o amor. E isso é um conhecimento que aí os cristãos têm que ter de que essas coisas vão cessar, mas o amor tem que continuar. O amor, a esperança e a fé, e a maior delas, o amor. Só que como que um crente fraco, como diria Natan, vai ter esse conhecimento se não pela palavra? Exatamente. E aí, se a igreja, aquela comunidade, ela tem uma grande ênfase somente nos tais dons de poder, né? E aí a gente vê aquilo tudo, né? Gira, gira. Eu não posso falar muito que eu, né, tenho minhas particularidades, mas assim, é, como não tem a palavra ali, como é que a pessoa vai saber disso, né? Claro, ela pode alguma hora ler, mas talvez ela nem entenda. Então, assim, é, realmente, igreja com muito poder e pouca palavra é igreja fraca. É igreja É fraca. fraca, E isso é um com problema. certeza. Tentando ver se o Alan quer falar alguma coisa, porque eu não tô vendo você, ó. Não, Eu tô te vendo, porque mas é que meu celular tá na tua frente. o que foi o seguinte, é justamente essa questão, porque assim, eu né, pentecostal desde cedo, desde sempre, tenho esse entendimento pela palavra, não me considero, né, pela própria Assembleia, eu não sou aquele caracterizado como batizado do Espírito Santo, né, eu nunca falei línguas estranhas, nunca fui, não que eu saiba, ou, entendeu? Nunca falei língua estranha, então pela própria Assembleia eu não sou batizado com o Espírito Santo. Ensino na escola dominical, tenho um pouco de conhecimento de alguma coisa, então assim, durante muito tempo, no meu início, na minha juventude, entregava revelação e visão, mas hoje eu sou mais comedido, talvez pelo próprio conhecimento da palavra. Pela convivência. É. Então, Troca Heresia de sala no Friends. trabalho. Troquem de sala no Não é trabalho, tô influência. brincando. a Pior gente vai erro dele foi ser aprendendo. promovido. Então, assim, o que eu gostaria de pontuar é que, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito no nosso meio pentecostal são os ajuntamentos, os avivamentos, os congressos, porque é só nesses momentos que Sim. tem esses momentos, sabe? Aí a gente vai falar que a gente sente saudade da igreja pequena, quando era lá a música da Cassiane, igreja pequena, onde Deus falava, e às vezes onde tem, que a irmã citou, né, onde tem 2 ou 3 reunidos, tem dias, momentos que é só 2 ou 3 que pega fogo. É o termo que a gente vai usar, peço desculpa, entendeu? Né? É gíria nossa, entendeu? Que só 2 ou 3 pega fogo. E não precisa Entendedores esperar entenderão. não precisa esperar um ano, né, no congresso de jovens, e vai acontecer. Aí acontece no congresso de jovens,
né? 3 dias de congresso. O Espírito vem, enche, acabou o congresso, esvazia, ninguém tenta voltar a encher Os jovens mais, saem tudo da igreja. vai tudo embora, porque é justamente isso. Por quê? Radical. Porque é o que já só estou sendo repetitivo, porque foi falado agora, já foi falado em outros episódios. A galera vai para a igreja por causa de isca. Vem, receba. Mas ninguém vem e crie, vem e cresça, vem e fica enraizado na palavra, no conhecimento. É só isso que eu gostaria de pontuar, que realmente está faltando isso na galera que vem buscar e na galera que tá para poder ensinar para quem está chegando. Fica, cara, lê a palavra, culto de ensinamento, escola dominical, entendeu? Aqui na congregação o pastor mudou o culto de libertação. Já devo ter falado isso em outro episódio. O culto de libertação é conhecereis a verdade hoje vos libertará. Não tem mais, e só anda vazio, porque não tem mover, não tem revelação, Tem revelação mais. não da palavra, entendeu? É Se isso não aí. tiver corinho de fogo. Não tem. Então, eu costumo falar que esses congressos, e eu já participei de vários, já quase matei uma meia dúzia organizando alguns, porque se preocupam muito mais com a vestimenta, com a ornamentação, do que um preparo, né, do que uma busca. E era onde eu batia muito, né, quando eu fazia parte da Assembleia, e eu vejo um movimento meio que de manada, sabe? O emocionalismo, assim, total. Por isso que, nesses momentos, você vê o que se diz o mover de uma forma muito maior, porque é o emocionalismo, né? Você está reunido ali para aquilo, todo mundo... de uma forma errada, tá? Mas a intenção é errada, mas aí eles acabam fazendo o que deveriam fazer sempre, estarem reunidos dentro de um mesmo propósito, que é buscar a Deus, né? E aí é o que a gente falou, um começa, né, Lucas? A gente estava até falando aqui no café, um dá glória, o outro grita, o outro canta, o outro vai, e aí no emocionalismo acontece, coisa que deveria acontecer todo dia no culto, essa busca por isso, essa adoração, né? Porque às vezes a gente fala também dos cultos, as pessoas vão ao culto para receber, e na verdade o culto não é isso. O culto é você doar. dar, né? Doar, é prestar o culto, né? Então, tem essa diferença. Enquanto, se você tiver no seu quarto, em oração, gente, coisa mais linda que aconteceu na minha vida, tá? De todos os moveres que eu posso te descrever, que eu já participei, que eu já falei aqui que são coisas que eu me sinto muito à vontade, eu gosto, foi de ler a palavra. Eu tive um propósito de ler o mesmo salmo durante 21 dias. E eu acho que na quinta ou na sexta vez que eu li o salmo, eu li chorando, sentindo de fato a presença do Espírito Santo no quarto comigo. Então, eu acho que as pessoas precisam ter esse entendimento. É o único livro que você lê com o autor do seu lado, a não ser que você conheça quem escreveu o livro que você está lendo. Mas fora isso, ele é o único, né? E as pessoas buscam isso, agrupados, né, naquele movimento, naquela empolgação, enquanto ele tem isso todo dia acessível dentro do quarto dele. Mas eu te entendo bem. Sim? E tem uma diferença também. O Alan falou, né? E a Renata também deu continuidade. A questão é a seguinte: um grande mover acontece nesses eventos, nesses congressos, nessas mini vigílias. Mas se você observar, normalmente nesse período, a igreja ela se prepara de maneira diferente. A igreja ela separa em grupos, ela jejua, ela busca. A pessoa parece que motivada por aquela festa, não que Deus haja porque eles estão fazendo isso, porque ao meu entendimento, se Deus age porque eles estão fazendo isso, não é graça, entendeu? Mas, de uma certa maneira, há uma preparação. E eu cito aquele episódio, quando o povo questionou Moisés, que eles queriam falar com Deus, a primeira coisa que Moisés falou, povo, jejua e ore, se preparem, porque Deus vai falar com a congregação. E foi algo, né? Porque para falar com Deus, para se relacionar com Deus,
precisa ter um preparo. Então, nessa época festiva, normalmente, os jovens jejuam, os jovens vão no monte, os jovens... vai ter uma oportunidade, ele lê a palavra. Assim como acontece congresso de irmão, de irmã. Então, meio que o que acontece é porque houve a preparação, entendeu? isso aí. Coisas que não acontecem no decorrer do ano, é só naquele período, entendeu? Eu acho que também tem muito disso. Isso é fato, tá? É fato. Eu confesso o meu pecado. Hoje eu sou uma pessoa assim apaixonada pela palavra, o que eu posso eu estudo, né? Fiz o seminário ministerial e tudo mais por amor, por paixão, porque eu acho incrível como a palavra do Senhor ela é viva, que hoje você lê e o Espírito te dá o entendimento, e amanhã depois. Mas eu comecei lendo quando eu quando eu passei a participar da Assembleia. Porque eu não canto, gente, de fato, não canto nada. E eu falei, poxa, se me derem oportunidade, eu vou ter que ler. Eu não faço outra coisa. E aí eu comecei a ler e foi maravilhoso, porque aí foi daí que o Senhor colocou essa paixão pela palavra no meu coração. E eu descobri o talento que Deus começou a trabalhar na minha vida e o dom. E foi por conta das oportunidades, porque eu só passei a ler porque eu tinha medo de receber oportunidade e não estar preparada. E eu tinha um preconceito com salmos, que eu falava assim, não vou ler salmos, porque quem lê salmos é porque não conhece o resto da Bíblia, e o salmo ele já é bonito por si só, você não precisa explicar nada. E aí eu comecei a ler os outros livros e comecei a ler, enfim, mas esse é minha confissão de pecado. Eu entendi. 3 Ave Maria e 2 Pai Nosso, tá? Pode deixar, vou cumprir. Isso. Ô, louco. Oi, fala aí, Ana. Eu entendi que ela era da Assembleia, começou a ler e saiu. Você adivinhou, porque quando eu... Não, você adivinhou, porque quando eu comuniquei lá, né, o corpo da... Como é que chama? Você vai me ajudar. O ministério. O ministério, quando eu fui comunicar ao ministério que eu queria fazer o seminário e não era da Assembleia, não concordaram. Uhum. Não pode. E aí eu dava aula na escola dominical, me tiraram de algumas coisas. Sei nem se eu podia estar falando isso aqui, mas eu acho que eu podia, não tem problema nenhum, né? Pode, tá tranquilo. É o mais Me tiraram da assustador. escola. Tudo que eu fazia, eu passei a não fazer mais, porque eu acho que eles entenderam que minha mente ia abrir muito, sabe? E não queriam que eu ensinasse aquilo que eu ia estar aprendendo. E aí eu precisei sair, foi de fato isso. Você acertou. Veja um padrão aí, hein? Eu tocou num ponto interessante. Fala aí, Nathan. Não, é só uma pontuação da experiência minha. Hoje eu tenho uma visão mais reformada teologicamente falando, mas enquanto eu era professor de escola dominical, eu não aplicava o conhecimento reformado, não. Eu sempre consegui respeitar. Sempre estive aqui até o limite da barreira, entendeu? É minha convicção, entendeu? E escandalizar os irmãos. Ô, rapaz. E aí? E aí, realmente, eu acho que é o mais certo mesmo, né? Se você está dentro daquele contexto, não tem por que você ser os incomodados que se Aí daquele por quem... basicamente Não, isso. aí daquele por quem vier o escândalo. Melhor sair mesmo. É melhor pegar a galera, o Heresia Cast e fundar a igreja, pô. Ninguém vai concordar com nada. Esse é o problema. Não, o Alan tava falando aí que ele não é batizado no Espírito Santo porque ele não fala, glossolalia. De acordo com a teologia da Assembleia. Como o assunto hoje não é pentecostalismo, crer realmente, né? Não vamos entrar no mérito aqui o que é o dom de línguas e tal. Talvez não seja o ideal para essa ocasião. Que pena. Mas por quê? Jura? Se vocês quiserem, eu tô dentro. Juro. Próximo assunto. Próximo assunto. Beleza. Mas por quê, né? Que isso é evidente, né? Poxa, a gente tem o dom de línguas
sendo ressuscitado depois do terceiro dessa onda pentecostal, né? E ninguém dali para trás batizado com o Espírito Santo. Entende? Por que que de todos os dons que o Espírito concede por graça, a evidência é esse de falar em línguas? Porque tá. Não concordo. Eu acho que é o pastor Luciano Subirá. Eu assisti, tem tempo, isso eu não vou lembrar muito bem. Um vídeo dele, cara, não sei se foi no Bibotalk ou se foi no Jesus Cup, não lembro. Mas assim, ele tava separando dons de língua e também, né, vamos entrar nesse mérito, separando dons de línguas em 3 tipos de dons, 3 dons de línguas diferentes, sabe? Exatamente. Então, assim, é porque existe muita discussão, né? O dom de línguas é o que se tem hoje, que é essa língua dos anjos, entre aspas, né? Ou eram línguas humanas, né? Humanas. Idiomas e tal, beleza. São, Essa é a são, visão, são circunstâncias diferentes. depende também. Essa é mais ou menos o embate entre o não pentecostal e o pentecostal, beleza. Mas E o assim, eu quero pentecostal. dizer, são muitos dons. Por que que a evidência única do batismo com o Espírito Santo é o dom de línguas? Sendo que se a gente entende como apenas um dom de línguas, né? Não como o Luciano Subirá disse que existem dons de línguas diferentes, a Bíblia é bem clara em dizer que cada pessoa vai ter um dom de acordo com aquilo que lhe for útil e conforme o Espírito quer. Então, não é todo mundo que vai falar em línguas, seja lá o que falar em línguas for, não é? Porque então, quem tem um dos outros 9 dons não está batizado? Isso não faz o menor sentido. E quando Paulo fala que o menor deles é esse, né? Eu não acredito que a glossolalia seja evidência de que você é batizado pelo Espírito Santo. Vamos lá. Se é o Espírito que dá e são dons completamente independentes um do outro, eu tenho o dom da sabedoria, eu não tenho o dom de línguas e eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu fui revestida por ele para aquilo. Então, não necessariamente eu preciso falar em línguas para ter o dom da sabedoria. Se eu não me engano, o nosso amigo falou que ele, de acordo com a Assembleia, não é batizado com o Espírito Santo porque não tem a glossolalia, porém, ele, na sua juventude, ele tinha a palavra de profecia. Então, como que ele tem o dom da profecia e ele não tem o Espírito Santo? Só porque ele não fala em línguas. E a pessoa que fala em línguas e não tem o dom da interpretação, isso nada mais é do que para a sua própria edificação. Nem a edificação da igreja, né? Você entende? Então, você pode sim ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas. Tem gente que chora muito, tem uma contrição muito grande quando sente, né? Quando recebe. Tem gente que... Gente, sorrir, né? Eu já julguei muito, tá? E eu acho que Deus sempre age assim comigo. O que eu julgo, ele me pega pela perna, sabe? Ele me dá uma pernada. E eu já tive, assim, uma manifestação do Espírito de riso, que é uma coisa sobrenatural, é algo, assim, é controlável, óbvio, porque o Espírito, ele é ordeiro, Sujeito, né? Eu não acredito, sujeito ao profeta. Ele é sujeito ao profeta, mas é algo tão bom que você não quer parar. E eu digo, é o Espírito Santo, não necessariamente as línguas. Então, meu amigo, você é batizado com o Espírito Santo. Deixa Deus te usar e voltar a te usar na profecia quando for necessário e quando for útil. Não é que você não fale em línguas que você não é batizado, né? Esse é o meu entendimento. Aí o cara ainda chega a dividir classificações de línguas, gente. Daqui a pouco a gente vai ter uma escola de línguas estranhas, né? Vamos aqui, se inscreve para você aprender. Tem. Não, já tem, já. Bispo Arnaldo ensina, pô. Não acredito. De acordo... Que isso? Não conhece o Bispo Arnaldo? Não, gente, eu preciso me atualizar. Não, nem manda porque é pesado. Não vou mandar. Não, manda, não assiste manda, não. Filho, manda, Não manda, filho. Não, é pesado. Não conhece a classe dos remenências? Não. Gente, eu tô muito. Eu preciso aí tem o remenências clássicos com. Nível básico, nível avançado. É isso? Não, Exatamente Bispo isso. Arnaldo. Bispo Arnaldo não, agora ele é o quê? Apóstolo Arnaldo.
Ih, já é apóstolo. E falou que Ah. quando bater lá, ó, sei quantos vice-deus. deuses, vai ser o vice-deus. Vice-deus Arnaldo. Misericórdia, gente. É heresia pura, não viu não, tia? Heresia pura. Heresia. Não. Mas é um conteúdo de humor, É. um conteúdo de humor. É humor, é Ele é um humorístico, né? comediante. E assim, Ele é pegando comediante. bem pela perna, é o que o Natan citou no começo aí, que é a questão dessa muita exposição, dessa banalização e Sim. desse descontrole, produz isso, né? Se não tivesse isso tudo, não, o Bispo Arnaldo nem existiria. Você acabou, citou ele no começo, não Ele foi? veio da No episódio igreja. agora aqui. Citei. Ele era da Mas, igreja, né? Isso. mas Lucas, Ele você era. concorda Ah. comigo que você chegou a citar que essa banalização, essa exposição é muito por conta da internet, mas ainda assim eu não vejo as outras religiões se expondo assim? Não. Não, tanto quanto não, Tanto quanto não, realmente. porque hoje você chegar para uma pessoa, tem pessoas no meu trabalho, que eu trabalho com muitas pessoas, que usa a nossa linguagem, né? Nossa linguagem de uma forma debochada, que sabe exatamente o que acontece no culto, que imita as línguas estranhas, sabe? No deboche, por conta dessa exposição. Agora, eu não sei se é uma questão de não ter acesso, é uma questão de temor, mas eu não vejo ninguém replicando linguagem de candomblessista ou de umbandista, né? Eu não sei se é questão do temor ou se é questão da É não medo, é cagaço. exposição. É cagaço, É não sei cagaço, também, né? é isso. Você não vai. Não, Então, Vossa nosso Você não Deus, tá tão nossa. correta, não, também, né? Oi? Vossa Você não tá tão corretinha. Isso, então, eu não Não, vejo tem isso. lá no trabalho tem um colega nosso lá. Se você falar qualquer coisa com ele assim, fala, nossa, ele fica pra morrer, cara. Ele tem muito medo. É meio cagaço mesmo. Cagaço, As pessoas têm cagaço. medo. As pessoas têm medo, isso é fato. Mas assim, Tem não, medo de pipoca? isso aqui é a brincadeira, né? Isso aqui é brincadeira. Mas assim, não que as pessoas não tenham medo, elas têm medo mesmo. Mas assim, agora falando sério. É complicado, TikTok, né? Às vezes passa no meu feed algum culto de religião de matriz africana, ou candomblé, ou umbanda, ou umbranca, que tem também agora umbranca. É, mas assim, e eu assisto, cara. Eu assisto do começo ao fim. E depois fica só passando isso, porque o algoritmo ele entende que você gosta daquilo, Que você fica gosta só te daquilo. jogando aquilo, né? Aí eles algumas pessoas que agora têm gravado, têm postado, mas você também percebe muita, né? Eu vou usar um termo nosso aplicado a eles, mas muito respeito, muita reverência naquele momento, né? Mas é ruim falar assim, parece separatista, mas do lado de cá, do lado cristão da coisa, aí você tem o Tekalaitiova Lavakatai, você tem o Blim Din 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 Jonga, quando Deus vier e fazer essa Blim Blim Din 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 Jonga. Não tem isso? Tem, pô, tá na internet, é meme. Entendeu? Porque não tem respeito. O próprio cristão não se respeita. Não se Ele já respeita, faz isso isso. E aí quer pedir respeito de quem? Aí vai ser zoeira mesmo. E tá certo, tem que zoar mesmo, entendeu? Lucas, Fazer o quê? rapazes, vocês acham que em algum momento a falta de cultura, e aí eu falo mesmo de estudo, né, de grau de escolaridade, de cultura de uma forma geral, ajuda nessa banalização dos dons em algum momento? Né? Ou da própria religião? Ajuda, eu acho que ajuda muito. A gente até falou isso também na questão lá do episódio de curas, né? O bom é que hoje eu só preciso colocar um episódio no card, então tá bom. Mas assim, essa falta de conhecimento, que também muitas vezes está atrelada à falta de condições, leva as pessoas em busca disso. Então, como a São mais gente falou aqui agora há manipuláveis. pouco, isso, e você tem lá a manifestação dos dons de poder, dom de cura, de profecia. A profecia geralmente é para coisa boa, que vai acontecer com que a pessoa vai receber, a pessoa vai ser curada, a pessoa vai. Então, assim, de fato, as pessoas com menos grau de instrução, isso aí eu acho assim, é puro empirismo, né? Eu tô falando por observação. Mas
As pessoas vão em busca daquilo, o que elas encontram é aquela banalização, e por não ter nenhum tipo de conhecimento, elas replicam aquilo, e isso vai se tornando um ciclo. E as pessoas novas que vão chegando, na sua grande maioria, pessoas de baixa instrução, baixo acesso, vão começando a reproduzir aquele comportamento por osmose, porque é aquilo que elas aprendem por ali. E aí você junta que a igreja não tem uma base forte de palavra, aí, meu irmão, é ladeira abaixo. Até por conta da cobrança, né? Você vê pelo nosso amigo, né? Diante da igreja, ele não tem o batismo com o Espírito Santo, dependendo fugiu a palavra, da igreja, né? Fugiu agora. Da denominação, isso é um peso, sabia? Isso é um peso de cobrança. Mas, aí, eu ó, acredito que muitos, até sem de fato aquilo acontecer, repliquem, né? Por conta desse peso, fazer dessa parte do grupinho. cobrança. até para se Exatamente. incluir, até Não, para se gente, eu incluir. preciso. Isso é valorizado, né? Se eu não tiver o batismo, eu não sou valorizado. Você, na visão dos outros, não tem uma unção, né? Tem esse peso de cobrança. Eu tenho meu mau testemunho com relação a isso, porque eu já participei, eu Confessa. lembro muito bem de 2 momentos, não, mas é mau testemunho mesmo, é assim, é tocar na ferida, é criticar. 2 momentos na igreja, um na igreja mesmo, foi algum culto, assim, foi culto especial, eu lembro, não lembro qual era a ocasião, foi culto diferente, culto especial, que teve aquele momento, vem aqui na frente, quem quer ser batizado com o Espírito Santo agora? E eu fui lá. E foi onde você sabe onde foi, tia. Aí fui lá. Foi lá mesmo. Aí fui lá na frente, e teve aquele momento que você fica lá pedindo aquilo, pedindo, e você sai de lá frustrado, porque você não falou em língua, você não foi batizado com o Espírito Santo. Um problemão, né? É um problemão. Você gera uma expectativa, óbvio. Gera E se expectativa. não acontecer, o problema é contigo. Né? Você não comigo, recebeu eu saí de lá, tipo assim, falei, pô, orei pouco, talvez, pedi pouco e tal. E na outra Exato. circunstância, eu fui no retiro, tá? Fui no retiro e Já entendi, teve esse Lucas. mesmo momento no retiro. Teve esse mesmo momento no retiro. E dessa vez não foi frustrante só pra mim, não, tá? Foi frustrante pra todo mundo, porque eu tava meio em evidência esse momento. E aí, todos. Sei lá, eu acho que até se isso existir mesmo e fosse pra ser batizado, eu acho que Deus não quis estar todo mundo me olhando, entendeu? Então depois o pessoal ficou perguntando assim: e aí? E aí? Eu falei: Ai, que horror! nada. Foi assim mesmo. Então, entendeu? E, caramba. eu Entendeu? É tenho uma complicado. opinião muito, muito diferente. Assim, quando vocês falaram assim, você estava no contexto da Assembleia e começou a estudar, precisou sair. E eu tô num nível assim meio complicado hoje, porque eu tô um pouquinho fora do meu contexto, né? Porque eu sou um pouco restauracionista, o Lucas sabe, eu comemoro as festas bíblicas, né? E eu tenho minhas opiniões contrárias. Batismo com o Espírito Santo é uma. A questão da busca, né? A gente vê que tem algumas denominações que têm um culto próprio para isso, né? Não sei se vocês sabem, devem saber, óbvio, né? Que na Universal tem um dia de busca do Espírito Santo, é um dia próprio. Aí tem toda uma receita de como você vai receber o batismo. Aí bota a mão, chora, dá glória. Tem gente que dá tanto glória que parece que a língua vai enrolar, né? Aí fala em língua. Aí vai falar. Quando na aí Bíblia, fala. quando Paulo chega e pergunta para aqueles homens, vocês têm o batismo de João ou do Espírito? Só de João. Então, abre a boca e ser batizado. Gente, Paulo dá alguma receita de receber a glossolalia? Ele dá uma receita? Fala 10 glória, 3 aleluia, jejua, busca e vai no culto de quarta-feira, que é a busca do Espírito Santo, para você receber o dom de línguas. Ele faz isso? Não, ele não faz isso. Não. É simplesmente abra a boca e fale. Quando é necessário, como na casa de Cornélio, eu acho que foi necessário para aquele momento. Então, é o que eu falei para você. Você não falar não quer dizer que você não foi batizado. E hoje
eu não acredito que por uma questão de conhecimento, não, mas de uma questão de não envergonhar mais, de não gerar frustração mais, que é diferente de você ter um entendimento do que é, e se adequar ao que precisa ser, tem uma diferença, né? Não forçam tão mais naquele lugar que você sabe qual é, não enfatizam mais o falar em línguas, tá? Graças a Você Deus. simplesmente. Você foi lá, você quer receber? Quero, vem. A pessoa ficou contrita. Foi batizada com o Espírito Santo. A pessoa sentiu uma paz, uma alegria muito grande. Foi batizada com o Espírito Santo. Hoje já não tem mais aquela expectativa da glossolalia para que seja evidenciado. Mas eu acho que é muito mais pela questão do constrangimento do que propriamente do entendimento, que não Do é entendimento, necessário. né? Isso Entendeu? Então, é quase a questão jurídica. Amenizou, mas não resolveu. Não resolveu, não, é. Fala aí, Natan. Amenizou. O Matheus, ele tá fazendo umas perguntas aqui no WhatsApp, e eu queria aproveitar. Com relação a essa questão do batismo do Espírito Santo, tem algo que eu já levo já há alguns anos. Para mim, o batismo com o Espírito Santo, ele se evidencia naquele texto acho que é de Coríntios 12 mesmo, né? Que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Acabou. Confessou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você já é batizado pelo Espírito Santo, porque se não for pelo Espírito, você não pode afirmar isso. Porque nós vivemos num conceito de graça, né? O homem, pela sua natureza, ele é mau, ele não consegue trilhar o caminho do bem se não for com o impulsionamento do Espírito Santo. Esse é o meu entendimento. Né? Então, para mim, a pessoa levantou a mão, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Esse é o momento do batismo com o Espírito Santo. Agora, os dons do Espírito é outra parada. O Matheus, ele levantou a questão, a gente até avançou, mas aí, como ele está implorando lá para a gente falar, o que acontece? Ele falou que tem igreja, inclusive a igreja que ele era, o ministério lá de Nova Aurora, que não conquistou que não consagra pastor se não for batizado pelo Espírito Santo. Ou seja, se não falar em línguas. Se não falar em línguas. Entendeu? Ah, tá. Isso, se não tiver o dom de línguas. Isso. Não, aí o batismo no Espírito Santo é evidenciado para eles através disso. Através disso. E aí, qual a opinião a opinião de vocês a respeito? Acho que a gente já até falou, né? A gente já falou que é um absurdo a gente já isso. respondeu. É um absurdo. A gente já respondeu, porque... O meu sogro, ele é da Assembleia há muitos anos, 30, sei lá, acho que mais de 30 anos. E ele nunca foi a diácono porque ele não falava em línguas, né? Porque ele não tinha o batismo com o Espírito Santo. E agora, tem alguns anos atrás, que ele foi levantado como diácono, mas eu acho que por tempo de casa. Uso capião já. Por uso capião, porque até hoje ele não tem a glossolalia, não fala em línguas, e ele foi levantado a diácono por uma questão de tempo de casa, uso capião. Porque por eles mesmos você não pode, né, ser consagrado a nada se você não tem nenhum cargo. Caramba. Nenhum cargo. Eu acho bem pior consagrar alguém ao obreiro sem ser casado, por causa da a gente sabe, né? Se a gente entrar nesse mérito, a gente vai longe. Eu acho bem pior, mas acontece. Falar sobre casamento, né? A gente pode falar sobre casamento, sobre o pecado velado, um monte de coisa. Isso. Sim. Agora, eu estava com uma coisa em mente aqui, mas eu me distraí, cara. Deixa eu ver se eu me acho de novo. Deixa eu pontuar algo que eu acho que ficou sem pontuar nessa questão da língua estranha. A gente precisa entender que existem dois momentos que ali Coríntios ele vai falar sobre isso. O primeiro ali, ou melhor, vamos lá, não. Atos, primeiro em Atos 2. Existem isso. A Bíblia vai falar. Atos 2, ele fala de
cada um fala línguas estranhas, mas eram línguas estrangeiras, ou seja, eram vários povos de inúmeros idiomas, né? E ali, conforme os apóstolos ensinavam, todo mundo ouvia na sua língua pátria. E quando a gente chega ali em Coríntios, né? Que fala sobre as línguas estranhas, edifica a si próprio, é outra parada, entendeu? Então são duas situações diferentes. Ao meu ver, para mim não faz sentido nenhum eu estar pregando na igreja irmão, porque Deus mandou te avisar e tchei, calai, show, valacá, vacai. E falei o quê? E toda hora a mesma palavra? E qual a interpretação? Qual o sentido? Se eu tô orando no meu quarto e tô falando em línguas estranhas, é totalmente diferente. Para mim não faz sentido o cara soltar 3 remenências ali e sem interpretação, para quê? Para dizer que fala? Para dizer que é batizado com o Espírito Santo? Batizado com o Espírito Santo? Então, assim, para mim não faz sentido. Agora, momento particular entre o indivíduo e Deus, eu acho que acontece de forma natural, como eu mesmo já falei. Agora eu tô com dúvida se eu falei mesmo ou se eu fui impulsionado. Falou sim, para com isso, falou sim. Não sei, de verdade, entendeu? Então, é difícil, eu concordo com você em número, gênero e grau, tá? Não concordo com o cara pregando, eu acho que eu já tive situações, e meu esposo está aqui como prova, de estar ministrando, estar pregando, e eu senti uma presença muito forte de Deus, mas, gente, é automático, eu baixo o microfone. E falar em línguas e eu baixo o microfone, porque é o que você falou, não vai edificar ninguém em nada. Eu não sei interpretar nada do que eu falo. Então não tem necessidade, mesmo que eu interpretasse, ninguém vai interpretar, porque ninguém está entendendo o que eu falo. Então, quando acontece, não é sempre, é raro, né? Eu estar ministrando e entrar num nível assim de presença forte para mim, e eu falar e eu não falar no microfone. Porque eu entendo que aquilo ali não tem nada a ver para ninguém, diferente do que você está falando no meu quarto, porque eu creio nessa questão de você orar em línguas, e aí já é uma outra coisa. É outra parada. E é você e Deus, né? Como é para edificar a sua vida, você está ali edificando a sua vida. E, de fato, eu creio que isso acontece. Eu passei um episódio na nossa família, e o Lucas sabe bem sobre isso, que me abateu muito, muito, muito. Eu acho que ele nem sabe disso. Eu passei um processo de neurose depressiva em 2013, eu adoeci muito, né? E aí nós tivemos um episódio de tentativa de suicídio na nossa família uns anos depois. Aquilo mexeu muito comigo, de uma forma muito forte, porque eu pensei assim, de toda a dor que eu senti no meu processo de doença, eu nunca tentei tirar minha vida. Então, eu fiquei remoendo que dor aquela pessoa sentiu para fazer aquilo, né? O nível de desespero que ela chegou. E aquilo me abateu demais. E eu me recordo que aquilo me abateu de uma forma que eu não estava comendo, não conseguia orar, não estava conseguindo mais levar uma vida tranquila. E eu me recordo que num momento de oração, num grupo, eu comecei a orar de uma forma e comecei a orar em línguas ali, e aquilo me edificou de uma forma, me trouxe um renovo, sabe, de fé, de crer, de falar, não, vamos para frente, vamos né, transpor isso, porque você precisa de força para ajudar, e aquilo foi eu e Deus. Então, eu creio muito nisso. Mas eu concordo com você, quando o cara tá lá, não muda nada na vida de ninguém, né? É mais para mostrar que fala. Exato, eu acho que é mais, tanto quanto na questão da utilidade, né, que vocês falam, tem muita gente que não fala em línguas e busca isso desesperadamente, tem gente que busca desesperadamente, né, porque em algum momento no contexto que ela vive, aquilo é necessário. Às vezes ela não quer nem exercer a língua em si, mas ela precisa porque ela quer, sei lá, trabalhar em alguma coisa, mas ali é exigido. E aí entra ser diácono, né? Status quo. Exato. Status quo, não, e aí entra a utilidade. Para que você quer isso? Entra a utilidade, né? Eu imagino o espírito assim, tá, tu tá assim querendo para quê?
para que vejam o que você fala, não tem utilidade, né? Você não entende que é para sua edificação, não tem utilidade, né? A minha pergunta para vocês, principalmente para vocês dois, vocês não falaram que não conseguem interpretar o que estão falando. Mas vocês entendem? Vocês sabem o que estão falando? Como é que edifica sem saber o que está sendo falado? Então, eu acho que é algo espiritual de verdade, tá? Vou falar por mim. Eu começo com a minha oração, né? E eu entro ali num momento espiritual que eu estou muito ligada em Deus. É algo racional, eu acho que tem muita gente que leva para o lado sobrenatural, tudo é muito sobrenatural, né? Eu acho que tem gente que até não tem a glossolalia porque acha que é algo extremamente espiritual, que você tem que estar em transe, sei lá, sem sentir seu corpo, e não é isso, né? Não sei se com ele acontece da mesma forma, mas é algo que é racional. E eu sei o que eu falo, né? Não é algo que eu não saiba o que eu estou falando, eu não entendo, mas eu sei o que eu estou falando. E isso me leva a sensações sobrenaturais que normalmente eu não sinto, né? É um êxtase real, né? E isso acontece muito mais, tanto que não é algo diário. E eu, Renata, particularmente, tenho não é temor, não, mas eu sou contida, não é uma coisa. Eu não banalizo. Eu acho que a palavra é essa, eu não banalizo. Eu não estou ali, de repente, sai. São momentos meus, são momentos de busca, são momentos de oração, né? Eu não acho que seja uma coisa banalizada que você está na igreja sentada, senta a irmãzinha, você vai e fala, entendeu? Eu não consigo nem imitar, gente. Eu não banalizo a ponto que eu não consigo nem zoar. Né? Mas, a gente só fala o Teca Laitio, Lavacatai, que é o mais famoso da Então, internet. a Renata usou a palavra, é a questão da sensação. Você no teu culto, você tá ali, você tá participando. Como que a gente acha que tá sentindo Deus? É a realidade. Eu, pelo menos, sou assim. É um arrepio. Sensações, arrepio. São sensações, é algo que muda, é um choro, é o riso, é algo que muda, Atenção. é algo que normalmente você não tem. Então, assim, eu conseguiria replicar o que eu falo, o que eu falava, né, melhor dizendo. Eu conseguiria replicar, mas eu não me sinto à vontade de fazê-lo, entendeu? Também não. Eu não me sinto à vontade de fazê-lo nesse momento. Então, assim, é algo particular comigo. É tipo assim, você tá orando e você sente assim que tu é impulsionado a falar aquilo e assim, você não sabe o que significa, mas você percebe que isso tá de alguma maneira te conectando com Deus. Entendeu? Ele tá te aproximando de Deus ali, é como se naquele momento Deus estivesse ali chegando mais próximo de você. Entendeu? Esse é o sentimento que eu sentia, né? Que eu sentia, entendeu? Mas é bem particular. Acho que basicamente é isso, entendeu? Antônio Cirilo, vocês conhecem Antônio Cirilo? Eu conheço. Ele é um cara que é uma Eu referência em relação à busca e adoração, né? Não é nem a busca, é a adoração. Sim. E eu me recordo que um dos cultos que ele fez no Ministério da Lagoinha, em Minas, ele falava a respeito da glossolalia como algo que deveria, assim, não ser tão tabu no meio do povo de Deus em relação a essa separação, que ele fala assim, tem muita gente que acha que precisa, né, dessa questão sobrenatural para falar. E eu me lembro que num culto ele começa a adoração, e aí ele fala para as pessoas assim, se você está pensando em uma língua, fala, né? Tipo assim, se vem algo à sua mente, fala, não se trava. Às vezes você está achando que é algo da sua mente, alguém riu aí porque eu acho que pensa em língua direto e não fala. Se é algo que veio à sua mente, fala, né? Posso ser muito sincera, não vou banalizar, não estou falando aqui que eu não respeito, pelo contrário, se eu estou falando que eu creio, se eu estou falando que eu falo, é algo que eu levo a sério. Mas muitas vezes é algo que você vai falar sem essa sensação toda.
né? Mas conforme você fala conectado a Deus no momento de oração, no seu particular, ou no momento de adoração bem intenso no culto, isso vai te levar às sensações, entende? Às vezes você espera a sensação para falar, algo que já veio à sua mente, não sei se vocês estão me entendendo, e não vem a sensação. E aí, de repente, você fala aquilo que está na sua mente, porque muitas vezes você acha que é um pensamento seu, porque eu ouvi o irmão falar isso uma vez lá atrás, e eu acho que essa língua é coisa da minha cabeça, e às vezes não é, né? E aí você fala e as sensações vêm, e aí você vai ver que essa conexão fica mais intensa, como ele falou, né? Essa conexão fica mais intensa. Então, eu queria só colocar isso, que eu acho que é dessa forma. Sei o que eu falo, entendo, também não fico confortável em replicar, porque é algo que eu não banalizo, não brincaria com isso, né? Nem antigamente, né, que tinha Rita Lava Saia, essas bobeiras que a gente falava quando era criança, não me sinto à vontade, mas é mais ou menos isso. E, assim, eu queria até aproveitar para compartilhar a questão dessa lance de sensação. Na primeira vez quando eu era criança, meu pai me levava muito na Igreja Universal, mas, assim, a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica pentecostal foi a igreja onde eu me converti. E eu tava no culto, e ali tava tendo louvor, tava tendo a palavra. Cara, eu vivi uma situação que até hoje, nunca mais eu vivi aquilo. Tava ali no momento do louvor, parecia que a igreja tava ventando. Vi um vento que corria do corredor, e esse vento soprava tão forte, me arrepiava todo, e parecia que eu tava flutuando. Assim, parecia que eu tava flutuando. E assim, eu segurava na cadeira como se eu tivesse com medo de voar, e eu chorava sem explicação. Assim, cara, só quem vive esse tipo de coisa consegue descrever, entendeu? E assim, e nesse dia não fizeram o apelo perguntando quem queria se converter, porque se fizesse eu tinha ido. Aí no culto seguinte, no culto seguinte, porque eu nunca tinha sentido aquilo. Aí no culto seguinte eu fui e levantei a mão, né, e fiquei por bons longos anos, né, com esse intercalando e vai e volta. Hoje não sei se eu tô, se eu não tô, eu tô sem igreja, né, mas o Heresia Cast tá de uma certa maneira, ele tá me mantendo num caminho. Eu sei que eu tenho que congregar, né, eu tenho essa convicção, eu não sou hipócrita dizer que não é importante, eu sei que eu só não consigo no momento, entendeu? Mas tô seguindo, entendeu? Então, essa experiência, quer ver uma outra experiência que eu tive? Nós fomos orar na Mata do Tinguá. Eu vou finalizar só para contar essa mata é famosa. Renata, eu sei que a gente começou a orar, tava tudo normal. Aí eu, né, fiz o que a gente fala de colocar o rosto em pó, né? Coloquei meu rosto no chão, comecei a orar. Aí eu, de olho fechado assim, eu comecei a perceber um clarão. Cara, quando eu abri o olho, todas as folhas, elas estavam assim, como se não era uma brasa, mas elas estavam como o ring light, assim, e ele tava na cor do ring light, branca, e tu olhava a volta toda. Isso aí eu vivi, isso aí ninguém me falou não, cara. Isso aí eu vivi sobrenatural, entendeu? Então, assim, essas sensações, essas experiências, é uma parada muito particular, entendeu? Eu finalizo. É muito particular. Eu vou falar de um dom que a gente não comentou aqui. Tem tempo ainda? A gente pode falar? O tempo é o seu tempo. O dom de maravilha, né? E a gente viveu uma experiência aqui em casa a respeito disso, né? Porque foi necessário. E eu era um pouco descrente de algumas coisas, né? Essa parada de paletó, que passa e cai, porque para mim precisa fazer sentido. Para quê? Né? Ou para quê? E aí nós fomos a um monte, e o Lucas conhece, meu esposo é muito calado, né? Ele é bem contido. Enquanto eu levanto a mão, dou glória a Deus, aleluia, rodo para cá, para lá, porque eu sou bem assim, né? Ele já é quieto, sem palmas, sem glórias. E nós bem batistão mesmo. Bem batistão, apesar de... Quase presbiteriano, né?
quase. Um apesar batista de ter sido tradicional, né? criado na Quase Assembleia. presbiteriano, né? E foi criado na Assembleia, tá? Enfim, nós fomos ao monte com um pastor que eu não conhecia, hoje é nosso amigo pessoal, e oramos, né? Normal, de monte, e quando chegou lá em cima, ele do nada orou. Éramos eu, meu esposo, uma amiga e ele. Foi minha amiga que apresentou, né? Aí ele, varou, abre a mão que eu vou mandar o anjo botar pó de ouro na sua mão. Aí eu, quê? Que é minha, né? Não acreditei, gente, por favor. Não acreditei. Para que pó de ouro na mão? Vou poder raspar e vender? Não, então, para quê? E aí ela abriu a mão e, cara, a mão dela brilhou muito. De verdade, eu falei assim, de onde esse cara tirou esse glitter, velho? Eu fechei o olho, 1 minuto ele botou a mão no bolso, né? Não, eu fiquei buscando uma explicação. Mata fechada, tudo escuro, eu não vi, né? Aí ele na hora falou assim, Samuel, tu acredita, Samuel? Acredito. Então bota a mão aí para o anjo botar na tua mão. Aí eu fui e botei a mão também, né? Ele vai botar na dele, tem que botar na minha, na dele. Samuel, beleza. E fechei o olho assim, né? Samuel orando, ele orando. Cara, quando eu abri a mão, aí eu pegou a lanterna do celular, foi na minha mão. Gente, não tinha na minha mão, não tinha. Aí eu, não tem. Não deu tempo de botar glitter na minha mão. Cara, quando ele botou a lanterna na mão do Samuel, eu quase caí para trás, porque eu sabia que Samuel não estava no conluio ali, no combinado, e tinha muito na mão do Samuel, né? E aí, na hora, ele olhou para mim e falou assim, você não crê? Não vai aparecer na sua, você não crê? Aí tá. Continuamos lá orando, e aí ele chegou para o Samuel e falou assim, você acredita que você pode ser batizado no Espírito Santo hoje? Vocês falam em línguas? Aí o Samuel, eu creio. E eu falei, Lucas, cadê a receita do glória, do aleluia? Fala nem em português, pô? Cadê a receita do glória, do aleluia, sabe? Da loucura de ter que levantar a mão, de ter que rodar. Falei, agora eu quero ver. Aí ele, só fica ligada vocês duas aí. E quando eu percebi, Samuel estava falando em línguas no alto do monte. Gente, eu desci um monte. E imagina, Lucas, eu desci um monte estatalada. E eu, Senhor, o que é isso? O que aconteceu lá em cima? O que aconteceu lá em cima? E por que eu falei dom de maravilha? Porque são coisas, não é isso? A definição não é coisas sobrenaturais. Sobrenaturais, até o original, né? A palavra é dynamos. Isso. Né? Então, tem um lance desse. Eu desci assim, desesperada. E aí o Senhor falou no meu coração, não é sobre você, não era com você, não era para você. Samuel precisava ver algo nesse nível para crer, para acreditar que ele poderia, que era possível e tudo mais. E aí eu me recordo que eu cheguei em casa muito impressionada ainda, fui para o quarto, orei e eu falei assim, aquele temor, né? Senhor, me perdoa, duvidei do cara. Engraçado que hoje ele é nosso amigo pessoal, ele vive me zoando ainda, ele fala assim, e aí, cadê a purpurina no bolso? Cadê o glitter no bolso? E eu falei, Senhor, duvidou do ungido de Deus. E eu fui pedir perdão ao Senhor, eu falei, me perdoa, porque de fato eu duvidei, eu fiquei tentando achar ali onde é que era o negócio, e aí eu orando no meu quarto, dessa maneira eu entrei num nível de adoração, porque eu ainda estava extasiada com o que eu tinha visto, né? E eu comecei a orar e adorar no meu quarto, e, gente, loucura. Olha para sua mão. E aí eu peguei o celular e acendi a lanterna do celular, e tudo que eu tinha visto lá em cima aconteceu no meu quarto, na minha mão. Então, assim, foi necessário para crer, para ter uma fé. Samuel é muito questionador a respeito das pessoas, então eu entendi que era uma pessoa que ele não conhecia, então não tinha como ele julgar. Esse aí? Esse aí eu conheço, esse aí faz isso, esse aí faz aquilo, esse aí, né? Não conhecia a índole, não sabia a procedência, fez algo que ele realmente... Uau! É incrível isso. Isso não acontece, sabe? Para ele crer. Então,
eu entendi que naquele momento ali foi necessário. E depois eu testifiquei de uma forma ou de outra. Então, aí a minha pergunta é: vocês, depois desse meu testemunho todo, vocês acreditam que essas coisas aconteçam, mas com um propósito? Não assim, obturação de ouro. Sei lá, velho, nunca vi, não sei. Tinha uma história dessa um tempo atrás, né? Então, assim, não sei, vocês creem nisso? Eu já falei que sim, né? Já até contei minha história. Eu tenho muito problema com anjo. Anjo passeando na igreja, anjo dando as coisas pros outros. Mas assim, tudo bem, eu não tô duvidando, nem dizendo que eu não creio, não, entendeu? Eu acredito. É, claro, naquele mesmo lance. Assim como nos outros dons, acredito que essas coisas acontecem, mas de forma Pontuais. bem, pontuais, exatamente, exatamente. Um propósito. Sempre que me fala alguma coisa assim, aconteceu isso, tinha pouca gente, não estava esperando, foi inesperado, eu tenho muito mais facilidade de acreditar, Entendi. entendeu? Do que quando é uma coisa mais espetacular, né? Mais num congresso, Vamos como lá ela ver o disse, ou cara, num isso. culto, entendeu? Isso aí eu tenho mais facilidade de acreditar. E o legal foi que a senhora falou assim: vamos falar de um dom que a gente quase não falou. A gente, dos 9, né? São 3, tem acho que 3 dons que são os mais valorizados, assim, né? Que é falar em línguas, profecia e, e, e cura, né? Cura. E a gente falou que bastante dom de línguas, que eu acho que não tinha como fugir disso, né? Porque é a estrela do negócio. É o menor, mas é a estrela do negócio, atualmente, assim. Claro, pelo É o movimento, mais principalmente pelo valorizado, movimento né, digamos assim. neopentecostal, né? Entendeu? Sobre cura, a gente até conversou outro dia sobre isso, né? Então, mas agora o dom de profecia, eu sempre me questionei uma coisa. É um dom que aparece muito no Antigo Testamento, a profecia. Houveram Sim. vários e vários profetas que profetizaram acerca do que havia de vir, né? Que era, não só isso, né? Acerca de muitas coisas houveram profecias, né? Tanto que na divisão do Velho Testamento, a gente tem a classe dos livros dos profetas maiores, os profetas menores, Menores. e no Novo Testamento a gente só tem um único livro de profecia, que é a Revelação, que é o Apocalipse, né? Porque, meu entendimento, o que tinha que se cumpriu, que era a vinda de Cumpriu, Cristo, verbo vivo. e agora só Sim. falta a próxima vinda, que é a profecia, né? Dos fins dos tempos, que é o que está lá em Apocalipse. Mas assim, e a gente tinha muito esse dom de profecia, e a gente vê que os profetas, eles sempre profetizavam acerca de coisas geralmente de muita importância, que tinham a ver ou com algo escatológico, ou com algo que relacionado à vinda do Messias esperado, ou tinha a ver com o povo, né, com o arraial, com Israel em si, Direcionamento. sempre, mas sempre coisas assim, macro, coisas grandes. E o que a gente observa muito na igreja hoje, quando se fala de profecia, e eu não estou nem colocando nesse bolo aí a galera do Leonardo Salles, que fala de CPF, essas coisas assim, não, entendeu? Mas a gente vê muitas profecias em tom particular, como se Deus estivesse revelando coisas para as pessoas, né? Direcionadas a, a vida das pessoas em si, coisas particulares. O que parece ser diferente de como essas coisas aconteciam, principalmente no Antigo Testamento e até no Novo Testamento também, né? Que são. Eu não estou dizendo que só tem profecia geral, não, tá? Pode ser que tenha algum relato bíblico de profecias mais pontuais, mas na grande maioria era o inverso, né? As profecias elas eram mais gerais. E agora, por que as profecias estão tão assim pontuais, ditando coisas relacionadas às pessoas em si? Eu, Qual a opinião de vocês sobre isso? eu citei no outro episódio do rei Ezequias. A profecia para o rei Ezequias era para ele e não era coisa boa. O profeta não vai na casa dele, cara, tu vai ficar bem, eu vou te dar mais 15 anos. A palavra foi de sentença. Deu ruim para tu, tu vai morrer, no Antigo Testamento. Entendeu? Sim, é Adoro como eu disse, isso. não é que não tenha. Não é que não tenha, mas Não, assim, não, eu meio não que se estou inverte. questionando. Eu tô Hoje ainda pontuando. tem, você ainda vê, né? Pelo menos na minha experiência, que quando eu tive essa experiência, sim, tinha pessoas que, né,
vamos chamar de profetas, que faziam profecias acerca da igreja, do corpo. Sim, Assim, sim. mas era menor e tinha mais coisa pessoal. Enquanto Não, que eu no tô- comportamento bíblico, ali a gente vê o contrário, é mais coisa macro e menos coisa pontual, entendeu? Foi isso que eu quis sim, levantar. não, eu tô falando que quando foi pontual, não foi massagem no ombro, Bom, né? Nunca entendeu? foi. Foi Foi sobre isso, entendeu? Mas lapada. essa questão do Antigo Testamento, você também precisa analisar o geral. Deus, ele tinha um propósito com Israel, então ele precisava falar de maneira macro, entendeu? Hoje é mais diferente, porque são tantas igrejas, né? Então acho que a maior profecia está no Apocalipse, que ele direciona as igrejas. E até mesmo ali dentro do Apocalipse tem ali as 7 igrejas da Ásia, então eu acho que são contextos diferentes, eu acho que é por isso, entendeu? Então, eu acho que no caso de hoje, o macro seria para a igreja, né? Isso, para a igreja. E não ao povo, de uma forma geral. E não, acho que o que o Lucas quis dizer é isso. Hoje não tem muita profecia para a igreja de uma forma geral. Você não vê uma pessoa se manifestar na igreja e falar aí, povo, eis que te digo, o Senhor orienta a fazer assim, a fazer assim, a fazer assim. E hoje, e eu vou falar algo para vocês aqui, abrir um parêntese, que hoje como a pessoa apresenta a profecia também é muito importante, né? A questão de ter que explicar quem era só no Antigo Testamento, né? Haviam vários deuses, então a pessoa tinha que explicar de onde estava vindo. Hoje não precisa mais, tá? É uma coisa que eu creio. Mas é mais pontual, individual, tá? E aí eu vou falar algo para você. Eu tenho uma dificuldade com profecias, sim, creio, óbvio, mas creio muito mais quando é direcionada à igreja, tá? E eu creio muito mais, eu tenho uma facilidade de receber porque eu tenho esse entendimento do qual o Lucas falou. E o individual, para mim, vou ser muito sincera para você, precisa exortar, direcionar e consolar. Precisa. Não acredito em profecia que massageia ego. Com Davi foi para exortar. Natã foi pesado, ó. Foi isso, 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 isso. E aí? Não, mata. Já foi, Então, agora você tá fez magrinho. isso. Entendeu? Quando Eliseu é procurado pelo rei, né? E ele vai pede para chamar um tangedor para que atraia a presença do Senhor, para que o Senhor fale com ele. Cara, ele é super duro com aquele rei, sabe? Então, assim, eu creio nesse tipo de profecia. Para mim também, tá? Eu vou ser muito sincera para você, quando alguém fala assim, porque aquilo que você tem orado ao Senhor no secreto, esse problema vai passar. Amigo, não, eu recebo, eu respeito, tá? Eu não afronto a pessoa, eu não chego na pessoa e falo assim, não falo, amém. Fico quietinha na minha, mas, amigo, Deus Só sabe sabe que é como... mentira, né? Exato, mas eu fico na minha. Agora, tem muita gente que tem resistência comigo e eu costumo até brincar, né? Porque as pessoas criam uma imagem sua e acham que Deus nunca tem que te exortar, te repreender para te direcionar. E aí é muito até complicado isso, né? Mas na última, amigo, eu fiquei chorando às 2 horas. Não teve como, porque foi algo assim, assertivo, pesado, de exortação, de direcionamento. Eu creio. Dessa forma, eu creio. Mas você não crê em nenhuma que seja boa? Eu acho difícil. A não ser que seja muito específico, uma coisa assim, que eu saiba que é o Senhor falando, porque aquilo é o meu coração com o Senhor e ninguém mais está a par daquilo. Mas ainda assim, eu creio mais nas que são direcionadas para a igreja no macro, né? E quando é no individual, a questão mais da exortação do que propriamente do ego, né? Mas hoje a profecia ela é muito usada para isso, para impressionar as pessoas, né? Para iludibriar as pessoas, e por conta disso muitos vão atrás disso, porque querem ouvir coisas boas, né? Querem ouvir massageio de ego, e naquela busca desesperada para ouvir algo bom, né? Às vezes a pessoa, eu brinco, né? A pessoa fala assim,
Não, Deus não fala comigo, Deus não fala. Deus já está falando um tempão, só não está falando o que ela quer. Aí ela fica procurando Até aonde ouvir o que ela quer. até ouvir o que ela quer. E ela vai encontrar, amigo, porque vai ter aquele que vai falar assim: eu que te digo que daqui a tanto tempo isso que você está esperando em Deus vai acontecer. Deus fala que é, entende? Então é uma linha tênue muito Sim, né? Bem perigosa tênue, isso. né? Bem tênue, muito perigosa, eu costumo dizer. Né? Uma vez a gente recebeu uma profecia. Quer ver uma profecia também que eu acho legal, o dom da profecia, não só de revelar o que vai acontecer, mas quando Saul é tomado pelo Espírito e começa a profetizar, gente, eu acho aquela passagem a coisa mais linda. O cara tá perturbado, o cara tá perseguindo, o cara tá endemoniado, sabe? E aí, quando ele entra naquela presença ali dos profetas, quando ele encontra Samuel ensinando os profetas, ele é tomado pela aquela presença, por aquele espírito, e começa a profetizar coisas boas para o povo. Né? Também tem essa questão da profecia na igreja, do cara profetizar coisas boas, porque a profecia também é isso, não é só o que está por vir, né? E aí eu acho legal também quando o Senhor levanta um profeta na igreja, em oração que seja, e dentro daquela oração ele começa a profetizar coisas boas para o povo, para a igreja, profetiza a bênção, profetiza a cura. Eu acho esse dom maravilhoso quando acontece dessa forma, quando é manifestado dessa forma, né? Porque hoje a gente fala de profecia, só pensa no que está por vir, né? Vai revelar algo que vai acontecer, vai revelar algo que Deus vai fazer. Mas tem a profecia de você falar palavras proféticas de bênção para a vida da pessoa. Isso também é a manifestação do dom de profecia. E eu acho que é o que eu acho mais lindo. Entendi a questão tá falando daquela questão de palavra profética, né? Palavra profética, que também é uma Fala, Renata. manifestação do dom profético. Tem uma coisa que a gente não citou, que ele está muito atrelado a essa questão das línguas estranhas. E aquelas danças rítmicas que as pessoas fazem na igreja, que joga pra lá, joga pra cá, e manda o Mike Tyson e aquilo tudo. Como é que é isso? Como é que é? A Bíblia não fala sobre isso, né? Não, eu acredito muito nas danças proféticas. É invencionismo. Inventares 3,16, tu vai achar isso. Ih, vou falar com a minha mulher, mano, porque tá inventando aqui, mano. Não, assim, eu creio na dança profética, tá? A dança, ela sempre existiu no meio do povo de Deus, no Antigo Testamento, né? A dança é citada várias vezes como um meio de adoração, sim. Então, eu creio na adoração através da dança, ponto, né? Eu creio que tem esse movimento de Deus, né? Tem uma amiga que ela é ministra de dança e ela usa muito a expressão, né? Quando Ezequiel fala da imagem com os rodízios no pé, que os rodízios comandam, não é algo que eu entenda, tá? Não é algo que eu tenha estudado, mas eu creio e eu acredito nesse ministério da dança, de que Deus haja através da dança, ok. E que foi tirado isso da nossa cultura nos cultos através do tempo, através das reformas, isso foi tirado. Agora, Hadug, e ninja, e toma, e pá, receba, amigo. Metralhadora. E tiro. Deus, ele atua na tranquilidade, sabe? Não precisa de tiro do céu, canhão de poder, metralhadora de fogo, não precisa nada disso. Aí já foge, já vai pro exagero. É a minha opinião, não sei. Que é o que tem muito, né? Que é o que tem muito, que é exagero. É o exagero. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre. Pelo menos eu acho que a gente conseguiu cobrir pelo menos a maioria dos dons aqui, ou todos, né? A gente não falou. A gente citou, a gente não falou do dom da fé, né? Mas. A gente mais que assim, expôs as nossas opiniões, né? Falamos sobre nossas crenças, sobre experiências. E, e, e alguns de nós mais
plenamente continuista. Eu acho que ninguém aqui é completamente sensacionista, que acredita que os dons, né, cessaram mesmo, né, talvez. Não. Mas há Que ninguém. uns de nós creem mais Não. que continuam plenamente, outros que continuam de forma mais branda e pontual. Mas então acho que todo mundo aqui crê na contemporaneidade dos dons, né? Que eles não cessaram em si, né? E assim, obviamente, como o assunto era mais fácil sobre os dons em si e essa questão de continuidade, sensacionismo, a gente acabou caindo na questão do dom de línguas, né? Mas a gente não falou também sobre, a gente não se aprofundou realmente no que é o dom de línguas, se é glossolalia sim ou não, né? A gente só pontuou isso, porque realmente a ideia era mais conversar sobre os dons em geral e a continuidade, a cessação dos dons, né? A melhor forma de se aplicar os dons e tudo mais, né? Então, alguém quer fazer alguma consideração final? Que a gente já vai se caminhando para o fim? Eu quero, em Sim. relação aos dons mesmo, eu acho que teve um que a gente também passou bem por cima dele, que foi de discernimento. E eu acho que ele deveria ser o mais desejado, buscado na atualidade, né? Que a gente precisa muito. Eu peço muito a Deus esse dom de discernimento para conseguir discernir o que é do homem, o que é de Deus, né? É importantíssimo aqui todas as colocações que nós fizemos a respeito de todos eles, ouvir, né, a opinião de vocês, e eu acho que... E aí eu já vou fazendo as minhas considerações finais aqui, né? Eu admiro muito o trabalho de vocês e tenho divulgado, tá? Tenho compartilhado. É isso aí. Porque, cara, é muito bom a forma como vocês abordam os assuntos, sabe? Esse bate-papo, essa abertura, né, de ouvir opiniões, sem questionamento, sem julgamentos, né? Porque cada um tem a sua opinião, nem sempre eu vou concordar com a de vocês e vice-versa. E achei bem bacana. E queria pontuar bem isso. Vou tá compartilhando esse aí, tem uma galera lá que eu comentei assim por alto. Legal. Não, uma galera no trabalho, assim, porque essa semana foi muito corrida para mim. Eu falei, gente, eu tenho prova, eu tenho que acabar um treinamento do trabalho, eu tenho que fazer algumas coisas, ainda tem um podcast que eu participo domingo, eu tenho que dar uma refrescada na mente. Aí, legal, pessoal que não é cristão, tá? Aí falou assim, não, eu vou ouvir. Eu falei, mas tu sabe o assunto? Tu nem me perguntou qual é o assunto? Se é TPM, se é... Aí eles falaram exatamente assim para mim, a gente escuta tanta porcaria que o conteúdo que vier está ótimo. Eu falei, glória a Deus por isso, porque vai ser um conteúdo que vai agregar. Então, vou compartilhar com a galera lá, para que vocês consigam mais seguidores, mais likes, mais tudo. E pontuar que para mim foi muito bacana. Oi? Nerdcast Profeta. E eu amei, de verdade, amei. Criei uma expectativa assim, fiquei meio tensa, mas eu amei, tá? Valeu pelo convite, valeu pela oportunidade aí. Como boa ex-assembleana, muito obrigada pela oportunidade. Faltou a gente cantar o hino do visitante no começo, né? Demos mole. É verdade. É uma boa, hein? O editor coloca. O editor coloca. Deixa comigo. Vai ser bem legal. Foi, assim, a gente quer agradecer por ter participado, tá, tia? Foi muito bacana. Obrigado. Legal, né, gente? Quando a gente traz alguém de fora, assim, é muito bacana, porque, né, a gente teve... Até então a gente trouxe o Thiago daquela vez, né? A gente já viu que foi bacana, hoje foi muito bacana também. Agregou muito, a gente vê, às vezes, até uma visão um pouco diferente, experiências diferentes, porque a gente, já por se conhecer, a gente meio que já conhece as experiências uns dos outros, né? Então, assim, ouvir, né, histórias novas, assim, opiniões também um pouco diferentes das nossas, é excelente. Participe mais vezes, tá? Haverão outros convites. Pode me chamar. Beleza? Vou pontuar. Não sei se vão me convidar de novo, né? Mas se chamar, eu tô aqui. Pode. Ô, Lucas.
Oi, Alan, fala aí. Eu só queria agradecer a Renata por expor um assunto familiar, no momento não deu, né? Tava aquilo sentimental, né? Um assunto familiar pesado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem vivido esses momentos aí. No outro episódio, o Natan abriu o coração, hoje ele também se abriu um pouco mais aí, e a gente tem vivido esse momento aí. Acho que é legal a gente parabenizar aí as pessoas abrirem seus corações aqui, que a gente tá falando para a internet, né, Verdade, cara? Então, assim, verdade, não é e às fácil. vezes também a galera de repente vê assim, heresia cast, aí já fica, ah, não, a gente não é tão Tudo herege, não. atribulado. Tudo atribulado. A gente é meio herege. Meira, já. A gente tá aqui para criticar os mais hereges que a gente, entendeu? É verdade. É por aí mesmo. É por aí mesmo, a intenção é essa mesmo. Então, acho que é isso, né, gente? Beleza? É isso. Então, ó, Beleza. pessoal, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho para receber todas as notificações. E se você não curtiu o vídeo ainda, curte lá, tá? E segue a gente no Instagram e no TikTok, tá tendo material com frequência lá, tá? Material maneiro. Alguns são proveitosos, outros nem tanto, mas também tem que descontrair um pouco, né? E além desse episódio aqui no YouTube, o áudio do episódio vai estar disponível no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. É isso aí e valeu! Valeu.